vocês. É um grande prazer aqui estar no meio de amigos, né? Primeiramente, eu venho estar aqui, completando aqui a oração do Flávio, aqui, pedindo que Deus venha estar me usando, venha estar me fazendo como um instrumento, que nada que eu venha estar falando aqui venha ser através do meu entendimento simples, mas sim através da palavra dele, que seja, na verdade, a boca de Deus falando para vocês aqui. Esse é o meu pedido para Deus, para que cada um entenda da forma que venha estar fazendo sentido para cada um, na verdade, né? Porque a mesma palavra ela pode impactar cada pessoa de uma forma diferente. Então é isso que eu peço, que Deus venha estar ministrando no coração de cada um. Gente, eu queria falar hoje um pouco a respeito de processo, tá? Aqui nós estamos no meio de pessoas, graças a Deus, muito bem-sucedidas, né? Pessoas que já conseguiram romper algumas barreiras da vida. Isso é bem importante. Então a palavra que eu trago hoje é uma palavra não tão inicial, pelo fato de nós já estarmos já num momento um pouco avançado na nossa vida. Isso eu digo isso da parte financeira e até da espiritual também, uma vez que todos que estão aqui já estão nessa busca, estão com o ouvido aberto, né, para estar escutando. E isso que é o principal no meu entendimento, que quando você está disposto a escutar, é o primeiro passo, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você já está disposto a escutar a palavra de Deus, isso já é um grande passo para que Deus venha estar concluindo, fazendo, dando início então à obra dele nas nossas vidas. Eu venho contar para vocês hoje aqui uma história de um garoto que veio de Duque de Caxias, tá? Rio de Janeiro, subúrbio mesmo, tá? O pessoal até hoje brinca comigo, fala, cara, como que você chegou onde você está? E eu costumo até rir e falar, não cheguei em lugar nenhum ainda, vocês não têm noção ainda onde eu vou chegar, né? Eu venho de um local bem simples, onde acredito que muitos aqui passaram por isso também. Eu, com meus 13 anos de idade, sempre estudei em colégio público, tá? Só para fazer um resumo, porque sempre estudei em colégio particular, meus pais sempre me colocaram em colégio particular, minha mãe trabalhava, o salário dela, 100% o salário dela era para me colocar no colégio, todo o dinheiro que ela recebia era para colocar no colégio, ou seja, vamos supor que ela recebesse um salário mínimo por mês, esse um salário mínimo era só para pagar a escola, tá? Meu pai era motorista de caminhão de gás, né? Então era uma vida bem restrita. Graças a Deus o que de comer não faltou pra gente, mas carne não tinha. Eu me lembro que minha mãe trabalhava numa empresa que dava almoço nessa empresa, e aí ela pegava a carne, botava no papel, embrulhava o papel, para na hora da janta em casa ela poder ter um pedaço de carne para comer. Eu cansei de ver minha mãe tirar, desembrulhar o papel assim, na hora do jantar, falar, amor, aqui filho, o bife está aqui, né? Então, sou muito grato aos meus pais por tudo isso, sou grato, mesmo com todas as dificuldades, a vida que eu tive, tá? Por isso me transformou no homem que eu sou hoje, tá? Isso me trouxe até onde eu estou. Eu, como disse anteriormente, fui criado sempre num local onde, não, ao meu ver, eu não merecia estar ali. Porque como eu sempre fui do colégio particular, eu convivia com pessoas que não eram do meu meio social normal. Os meus amigos hoje do passado, aos que ainda estão vivos, né, têm ainda uma vida simples lá, e tudo bem por isso, porque eles escolheram isso para eles. Mas a minha mãe nunca me permitiu, nem que eu pensasse em nenhum momento a vida ter uma vida como eles, uma vida como essa, uma vida muito simples. Então ela sempre me colocou em locais, né, acima de onde eu deveria estar. Só que nessa época a criança não entende, né? Enquanto meus amigos estavam andando de Nike, de Mizuno, eu tinha um Quixote seminovo, né? Então, como é que eu fazia com isso? E na época eu me escondia, mas eu comprei uma caixinha de isopor e ia vender picolé aqui na beira do campo de futebol, eu com meus 13 anos de idade, né? E passava pelas ruas. Não era tão perigoso quanto é hoje aqui no Rio de Janeiro, então eu rodava aquelas ruas todas lá vendendo picolé. E você imagina hoje, aqui quem é pai, quem tem um filho aí de 12, 13 anos, na rua, o nível de entendimento dessa criança para conseguir vender o picolé. Não tinha Pix, né? Então é dinheiro, papel. Se eu vendesse um picolé por R$2 e eu recebesse uma nota de R$100, eu tinha que dar o troco certo. Se eu não desse o troco certo, eu ia ter prejuízo, como tive por algumas vezes. Eu chegava, às vezes, esvaziava a caixa de picolé toda, chegava na hora para repor a mercadoria, eu tinha menos dinheiro do que eu tinha comprado. Cara, tem uma coisa errada aqui. E isso me forçou a aprender matemática, me forçou a aprender percentual, porque eu tinha que saber o valor aqui que eu tinha que comprar, eu tinha que saber quanto que eu ia vender, tinha que calcular essa margem, e isso tudo eu sendo preparado para ter a vida que eu tenho hoje, vendendo picolé. Hoje eu tenho esse entendimento, foi uma das coisas que me machucou por muito tempo, que eu tinha que correr dos meus amigos quando via ele, porque se eles me vissem vendendo picolé, eles iam me tomar o picolé, iam me isolar no colégio no outro dia ainda. Então essa era a minha vida. E por muito tempo isso me machucou muito, tá? Isso me machucou demais. Só que eu vi que isso tudo foi combustível para eu chegar onde eu estou hoje. Então eu queria ler para vocês aqui uma palavra que fala muito comigo, que está em Isaías 28, 28, tá? E nessa passagem diz o seguinte, eu vou ler aqui
como diz o meu amigo Yuri Shimbib, na língua dos manos, né, que a Bíblia é a mensagem. Então ela é bem direta. E ela aqui diz assim: já o trigo é debulhado, moído, e o agricultor sabe como tratar cada tipo de grão. Ele aprendeu tudo com o Senhor dos Exércitos. Tudo, como e onde. O que essa palavra fala? Que Deus ensinou até o agricultor de como tratar cada tipo de grão. Nenhum grão vai ser espremido mais, vai ser amassado mais do que o necessário para vir estar gerando pão. Tá? Nenhuma uva, tá? Ela vai ser esmagada mais que o necessário para estar gerando o vinho. Nenhuma azeitona vai estar sendo espremida, prensada mais do que o necessário para estar gerando o azeite. E o que nós somos? Nós podemos nos comparar com esses tipos de itens, né, de alimentos que eu disse aqui. A nossa vida é bem dessa forma também. Então, tudo é o processo. Tudo na nossa vida é o processo. Né? Quando a gente nos colocamos na mão de Deus e entendemos do propósito da vida, que tudo na nossa vida é um preparo, a gente percebe que o vinho, o azeite, o trigo, todos eles são transformados em itens melhores através da pressão. O vinho, ele nasce da uva porque é prensado até sangrar. O azeite puro, que é tão valorizado, né, ele vem da azeitona, que é esmagada ali sem piedade. O pão, que é um alimento que a gente tem um consumo diário, né, praticamente, ele só existe porque o trigo ele foi moído e foi amassado para chegar aqui aquele momento ali que tem aquela matéria para a gente poder fazer o pão. Né? Então, o que tem acontecido com a gente? Como nós temos olhado para as dificuldades que Deus tem colocado na nossa vida? Então, essas dificuldades, na verdade, são processos. Muitas coisas hoje eu vejo na minha vida que, se Deus tivesse me permitido ter pessoas que eu tivesse acessado no passado, no momento errado, aquilo que eu tanto achava que seria bênção na minha vida teria transformado em maldição. Ou seja, até uma coisa boa, que você acha que é uma coisa boa, se for entregue por Deus para você no momento errado, isso não vai ser uma bênção, isso vai ser uma maldição. Tá? Então, todo romper, tudo na vida tem um processo que tem que ser respeitado. E isso cabe a gente entender esse tempo, tá? Ver os problemas que nós tivemos na vida e usar eles como combustível. Porque o mesmo problema que faz uma pessoa avançar na vida é o mesmo problema que faz a pessoa hoje viver deprimido. Deus, ele quer usar, a minha esposa fala muito isso, a gente conversa isso muito dentro de casa. Deus quer usar a cada um que está aqui com o nosso maior problema que nós tivemos na nossa vida, com a nossa maior dor, para que nós venhamos a superar isso e tratar pessoas que estão ao nosso lado com o mesmo problema. Quando nós conseguimos avançar, quando nós conseguimos nos curar de uma coisa que mais nos doeu na nossa vida, a gente consegue enxergar as pessoas que estão ao nosso redor com amor, com compaixão. Tá? Um exemplo, vou até ser um pouco radical, uma pessoa que nunca veio a usar nenhum tipo de entorpecente, nenhum tipo de droga na vida. Se ele vê uma pessoa que é usuário de droga, ele não vai olhar para essa pessoa com o mesmo carinho do que uma pessoa que usou droga a vida toda e foi recuperado por Deus daquilo. Então, Evandro, tu tá dizendo que eu usar droga foi propósito da minha vida? Não, não foi. Deus criou todo mundo para ter uma vida reta, certa com Ele. Mas Deus é misericordioso, a misericórdia de Deus se renova cada manhã. Para quê? Para que nós possamos vir a ter um arrependimento, viver em comunhão com Ele e com isso ser usado na obra dEle. Porque todos nós que estamos aqui, sem exceção, temos a missão de ser deixados usar por Deus. Deus quer usar todo um aqui, todos que estão aqui de cada forma que Ele quer. Já tem um plano para cada um. Tá? E se o plano dele vai ser cumprido de qualquer forma. O plano de Deus vai ser cumprido de qualquer forma. Ele tem um plano para a minha vida. Ele tem um plano claro para a minha vida. E se eu não me colocar à disposição para cumprir esse plano, ele vai levantar uma outra pessoa. Tá? Só que quem perdeu com isso? Quem perdeu foi só eu. Porque eu poderia estar vivendo uma vida muito excelente, muito melhor com Cristo, muito melhor familiar, tá? E consequentemente concluir a obra dele. Agora, se eu estou fora do propósito de Deus, eu não concluo a obra dele e, consequentemente, não vou ter uma vida tão boa aqui na Terra também não. Isso é fato, tá, gente? Isso é fato. Eu falo isso porque, enquanto eu quis viver a minha vida segundo a minha vontade, segundo os meus desejos, eu achava que estava tendo uma vida maravilhosa e hoje eu sei o que é ter uma vida maravilhosa de fato. Porque quando Deus é o centro da nossa vontade, quando Deus é o centro da nossa casa, tá? As coisas não... os problemas não somem, mas a gente sabe que tem alguém nos ajudando a carregar o nosso fardo. E junto com ele, o fardo é leve, o jugo é suave. Então venhamos como estáis. Eu não sei se todos que estão aqui são cristãos, tá? Mas uma coisa que eu digo, eu sempre vou estar citando a minha vida como exemplo, porque eu fui um cara que eu tenho um passado que eu não tenho muito orgulho de falar dele, eu até evito falar dele. Mas enquanto eu quis resolver a minha vida com a minha própria força do meu braço, deu tudo errado. Quando eu pensei em começar a me converter,
quando eu comecei a ver a necessidade que eu tinha de Deus na minha vida, o inimigo virava para mim e falava assim, cara, mas você vai se converter com esse tipo de problema aqui? Você vai se converter fumando como você fuma? Você vai se converter com essa vida promíscua que você tem? Ela falou, é verdade, eu primeiro vou parar de fumar, eu vou parar com isso, e eu nunca conseguia fazer nada. Agora, no momento que eu me ajoelhei diante da presença de Deus e falei, Deus, em nome de Jesus, eu não tenho força para parar com nada do que eu estou fazendo, mas entra em mim, habita na minha vida, faz o teu Espírito Santo me convencer do erro. Eu nunca mais coloquei um cigarro na boca, eu nunca mais tive uma vida promíscua. Então, foi eu que consegui fazer isso? Claro que não, gente. No momento que você chama o Espírito Santo para viver dentro de você, vem uma força que você não tem noção de onde que vem. Tá? Na verdade, nós temos, né? A força vem de Deus. Porque com a nossa força a gente não tem... A gente é carne, né? A gente quer a todo momento fazer a vontade da carne. Mas quando a gente tem o Espírito de Deus habitando dentro da gente, aí vem a paz que excede todo entendimento. Aí vem quando você está no meio de um problema que a pessoa fala assim, pô, agora ele caiu, agora não tem jeito. E aí vem você ali de braço dado com a sua família, saindo de manhã para ir para a igreja, louvar a Deus. E aí as pessoas não entendem nada, falam, pô, esse cara só pode ser maluco. Esse cara era para estar na porta do bar lá, bebendo como sempre fez, e ele está de mão dada com a família dele para a igreja. Então essas são as coisas que Deus faz na nossa vida. Tá, gente? Eu não quero me estender muito aqui, mas eu queria estar falando essa passagem bem curta, que foi lida, e um pouco da minha vida. Alguns aqui que estão próximos conhecem já um pouco da minha vida, é uma coisa que eu não abro muito para todos, mas eu senti no meu coração que eu tinha que falar isso para vocês. Tá? Então, vamos buscar a alegria do vinho novo na nossa vida. A unção que nós temos que buscar, a unção do azeite fresco, porque na Bíblia, quando fala de azeite, de óleo, Flávio teve uma experiência recente aí de ter um azeite derramado sobre a cabeça. Sabe o significado disso, né, Flávio? É a unção nova, é o derramar novo de Deus na nossa vida. Então a azeitona era espremida para virar o azeite, que é a unção de Deus. Então quanto mais espremido nós formos, mais unção nós vamos ter. Tá? Quanto mais prensado nós formos, mais vinho nós vamos ter. Vinho é o frescor, então nós vamos ter isso na nossa vida. E o pão vivo ele é feito através do trigo, que é esmagado. Tá? Isso é nutrição, é alimento. O pão é o pão da vida, é o alimento. Então, Deus não nos esmaga para nos destruir. Ele esmaga a gente para que a gente venha a ser produtor, produzir na vida de outras pessoas. Tá? A prensa ela é dura, mas pode ter certeza que ela é necessária. Todos aqui já passaram pela prensa. A única coisa que a gente vai ter entendimento é o seguinte: passando pela prensa por quê? Deus quer fazer o que comigo? O que Ele quer me levar depois dessa prensa que Ele está fazendo? Porque, uma coisa que eu digo para vocês, a prensa é dura, mas o quanto antes vocês entenderem o porquê que está passando por esse propósito, né, mais fácil você vai sair dele. Ok, gente? É somente isso que eu queria falar com vocês. Que Deus abençoe a todos e obrigado aí pela oportunidade. Mano, rapaz, nós estamos aqui agraciados. Parabéns. Que Deus continue te usando poderosamente essa terra. E eu vou falar uma coisa para vocês saberem, que é a importância do testemunho.